Hello! Gente, hoje eu trouxe aqui a Marina, a Má pros íntimos. E eu trouxe ela porque a gente vai conversar, vai ter um papo aqui descontraído. Por quê? Porque ela é engenheira civil, né, Má? Sim. Ela é engenheira civil aqui na Irlanda hoje. Obviamente, ela já exercia essa profissão no Brasil. E aí eu trouxe ela pra falar um pouco sobre isso. Então já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com todo mundo, principalmente para as pessoas que vocês conhecem, que são dessa área e têm um sonho de vir para Irlanda para trabalhar com isso. E a gente vai descobrir um pouquinho de como que ela veio parar aqui, né? Desde que tudo começou. Então, Má, como tudo começou? Quanto tempo você é formada? Primeira coisa. Eu sou formada desde 2018. 15 anos? Não? Que 15? Ela tá olhando pro marido dela que tá sentado ali. Não, mas essa parte você vai ter que cortar, porque eu não posso errar uma conta dessa, né? A gente tá em 26, 8 anos eu sou formada. 8 anos. Isso. Tá. E você já trabalhava, você é formada em engenharia civil, né? Há 8 anos no Brasil, e você já trabalhava com isso lá no Brasil. Sim, eu trabalho com engenharia civil desde que eu comecei a faculdade, então desde que eu tinha 18 anos. A Então, Má é novinha, gente. Ela tem tempo já. Eu tenho 30 anos. Ela tem 30 anos, ela é novinha, baby ainda, tá de boa. E aí no Brasil, você então saiu da faculdade e já começou a trabalhar com isso lá? Eu comecei, assim, no primeiro ano da faculdade eu já estava empregada na área de construção civil, então eu já recebi essa oportunidade e depois só continuei mesmo. Ah, que legal. E como é que foi que você resolveu, assim, qual a sua vontade de morar fora do Brasil? Sempre foi uma vontade sua morar fora do Brasil? Sim, sempre tive um sonho, mas assim, nunca tinha certeza exatamente de para onde ir. E, né, por ter um irmão que morava aqui, a Irlanda sempre foi uma possibilidade, né? Então, desculpa, pelo mercado. Se vocês ouvirem a minha filha latindo, é porque o filho dela está aqui, que é o Tony Stark, um bulldog francês, e tem a minha filha que ela é bem vocal, então ela gosta de dar uma latida brincando. E eles estão brincando. E aí, como a Irlanda ela tem muita oportunidade para pessoas da área da construção civil, eu vi isso como uma oportunidade realmente para identifiquei essa abertura e decidi começar a aplicar realmente para as empresas irlandesas. Ai, e o seu irmão mora aqui há quanto tempo? Ele mora aqui há 8 anos. Há 8 anos. Nossa, ele mora aqui faz tempo, então. Então foi porque o seu irmão veio pra cá. 6 anos. Ah, 6 anos. Desculpa. Tá, sem problema. Então seu irmão mora aqui há 6 anos. E então foi por causa do seu irmão que você começou a ver a Irlanda como uma oportunidade. Sim. Não foi uma coisa assim que você falou, nossa, quero ir pra Irlanda trabalhar lá. Não, realmente, porque ele já morava aqui, e aí, assim, em conversas mesmo, ele me abriu os horizontes mesmo para enxergar que a Irlanda era uma possibilidade e uma possibilidade fácil justamente por causa da área que eu atuo. Porque é uma necessidade, a Irlanda tá precisando, é uma área muito quente, né, que a gente fala, que é uma área que precisa bastante de profissionais da engenharia civil. Sim, a Irlanda tem, assim, a gente sabe das dificuldades com moradia, né, então existe objetivos bem audaciosos mesmo, assim, de casas, da quantidade de casas que eles pretendem entregar por ano. Então, por isso, engenheiros civis, assim, tem grandes oportunidades aqui justamente por essa demanda e a falta de profissionais no mercado irlandês. Ah, entendi. E, gente, uma outra coisa importante é que o engenheiro civil, ele é considerado critical skills. Então, critical skills é quando realmente tem essa falta, né, de profissionais aqui no país. Então, eles vêm com esse visto de trabalho no critical skills, porque tem o work permit, tem o normal, né, o que é o general skills, né, que a gente fala, e tem o critical skills, que é quando realmente tem uma necessidade, uma procura, né, maior, precisa tá precisando mesmo naquela área, mais ou menos assim. E aí, Má, me conta, o seu currículo, como é que você fez? Você contratou alguém para mexer no seu currículo, para adaptar? Sim. A Irlanda ela tem o padrão, né, de currículos que são aceitos aqui. Então, tem uma profissional que se chama Tana Storani e ela tem muitos anos de experiência justamente com esse tipo de atividade, que é a preparação do currículo e a preparação do LinkedIn também. O LinkedIn, eles sabem realmente quais as ferramentas que eles precisam utilizar no LinkedIn para torná-lo atrativo. Então, quando um recrutador pesquisa
pelas características que ele precisa em um profissional, ele já localiza o seu perfil e você acaba sendo mais visualizado, né? E tem maiores possibilidades de receber, assim, convites para entrevistas, justamente por esse suporte que a equipe da Tana te dá para a preparação do seu LinkedIn e do seu currículo também. Ah, então você pagou ela para te ajudar nisso. Você lembra quanto, mais ou menos? Não precisa ser um valor Eu acho exato, que foi não. cerca de 80 euros, 80 né? euros. Ah, até que foi um valor ok, viu? É bem tranquilo. É. Então, ela que mexeu. Ela chegou também te preparar para entrevista ou você só fez a parte de currículo com ela? Sim, você tem a opção de contratar os 2 pacotes, né? Um pacote que é só com a questão do currículo e o pacote que inclui 1 hora de um call que eles te dão realmente alguns toques de como são as entrevistas, né? Na Irlanda e como estar melhor preparado para elas. Então, você fez esse pacote. E você, como que era o seu inglês? Quero saber, você já tinha um nível de inglês bom? Eu acredito que eu tinha um nível avançado, mas assim, quando a gente vem mesmo pra Irlanda, tem a questão do sotaque, é algo muito forte. E é aquilo, você tem que estar com um listening muito bom, porque a maior parte das entrevistas são num Teams, né, num vídeo. Então, se você não tem um listening bom, você não vai conseguir entender. Eu acredito que na época eu já tinha um inglês avançado, meu listening eu considero que ele sempre foi muito bom, então não tive grandes desafios nesse aspecto. Assim, me senti confortável, mas é desafiador. Então tá, então você já falava inglês? Sim. Já falava inglês, só aprimorou, né? Sim, depois com que certeza. veio pra Irlanda. Tá. E aí, beleza. Aí você do Brasil começou a aplicar para vagas somente na Irlanda. Sim. Já que o seu irmão estava aqui, aí você falou: meu irmão tá lá, acho Exatamente. legal também tentar ir para lá. Exatamente. Então, ainda no Brasil, você começou a fazer essa aplicação. E como que foi esse primeiro contato que as empresas tiveram com você? Tipo, como que elas te contatavam? Através do LinkedIn? Elas te ligavam? Sim, quando você faz esse call com a equipe da Tana, eles te dão esse toque também, que você pode sim utilizar o LinkedIn, o Indeed, né, para fazer as aplicações. Mas assim, acho que para mim a dica que eles me deram assim que foi a mais valiosa é a questão de você procurar as empresas no ramo que você deseja trabalhar no Google. E aí, através do site das empresas, você aplica diretamente no e-mail de recrutamento das empresas. Eu ia perguntar, então você não usou o LinkedIn para aplicar para as vagas? Usei muito. Eu fiz muitas entrevistas pelo LinkedIn e pelo Indeed também. Mas, assim, para mim, o que me deu resultado foi o Google. Então, você ia no Google, gostou da empresa, entrava no site da empresa e aplicava pelo site da empresa. Exatamente. E essas empresas te contatavam como? Eles entram em contato normalmente por e-mail mesmo, como eu estava no Brasil na época, eles não tinham como me contatar por telefone. E aí entrava em contato por e-mail, falando se tinha alguma oportunidade na área, perguntando se eu tinha interesse e propondo a entrevista. Entendi. E como é que foi? E aí entra na parte da entrevista que eu quero saber. Como é que foi a entrevista? Bom, elas são, assim, eu acredito que elas acabam seguindo um padrão mesmo, porque eles querem te conhecer, querem saber qual é o seu background do Brasil, né? Sendo muito honesta, eu acredito que eles sabem das diferenças que tem do mercado de construção civil brasileiro para o irlandês, mas eles são bem receptivos nessa questão do desenvolvimento do colaborador. Então, eles sabem que eles vão trazer um profissional que tem a formação, mas que eles terão que desenvolver esse profissional aqui também. Então, assim, a entrevista ela acaba não exigindo tanto essa parte técnica. Eles te pedem que você tenha uma familiaridade, sim, com o assunto, mas eles têm interesse mesmo de saber se você tem os conhecimentos básicos e eu acredito que o que vale muito também é o seu conhecimento sobre a empresa que você está aplicando, né? Essa é outra dica que a equipe da Tana passa também, que é fazer essa... Tem uma princesa participando aqui, ó. Filha, não tá agora, né? Como foi sua experiência? Amor. Por favor, fila. Não dá agora, né, Carla? Oi, gente. Vai lá, beldade. O que a gente tá? Tava falando da empresa, como foi esse primeiro contato Sim. e na entrevista em si. O que conta muito é essa pesquisa que você faz da empresa, né, para você conhecer do mercado que a empresa atua, porque assim, construção civil ela abrange muitos aspectos, né? Você pode realmente ter a parte só de consultoria, né, que você não está realmente envolvido no site. Você pode ter as construtoras, onde você vai estar atuando no site. Você pode ter somente as empresas que fazem reformas, que também são consideradas construtoras aqui.
Então você tem que conhecer qual que é o ramo da empresa para você, até mesmo para você estar preparado para responder as perguntas e demonstrar que você tem um interesse básico naquilo ali, né? Entendi. Então, essa primeira empresa que contatou você, porque assim, gente, a Mari depois vai explicar, mas ela chegou a vir para Irlanda uma vez, ficou um tempo, voltou para o Brasil e depois voltou de novo. A gente vai chegar lá. Mas essa entrevista que você teve, você passou por várias etapas ou foi só uma etapa? Não, foi uma entrevista só. Caramba, foi uma entrevista só. Chocada, porque o Fê, na empresa que ele tá hoje, ele passou por 3 etapas. Então foi uma só. Acho que depende muito da estrutura da empresa, tamanho e tudo mais, Entendi. né? Essa empresa, a primeira empresa que eu trabalhei, ela era uma empresa menor. Então eu já fiz a entrevista com, acho que era a gerente de RH, a diretora de RH, o diretor da empresa e mais uma pessoa que era de RH também. Então, assim, o assunto que tinha que ser discutido ali foi resolvido naquele momento. Todos os bambambãs, tudo Exatamente. junto. Entendi. E aí foram eles que providenciaram tudo com relação ao seu visto. Sim, sim. Quando você faz uma entrevista assim, você pode, né, se propor a pagar o visto, mas a empresa normalmente que é a responsável por fazer a aplicação, já que eles estão patrocinando o seu visto. Mas Então, nesse caso, eles pagaram pra eles você. pagaram. Eu não precisei oferecer para fazer pagamento nenhum, eles pagaram. É um valor de, pode falar? Pode. De 1.000 euros, né, que a empresa paga quando ela faz a aplicação junto ao governo. Ah, tá. Maravilha, maravilha. Maravilha. Temos um cachorro calente aqui, porque o papai claramente não está te dando atenção, né, Fila? Entendi. Tá. Então, aí você saiu do Brasil com essa primeira empresa, já com work permit, tudo certinho. Work Sim. permit é o contrato de trabalho. A gente já entrou na Irlanda com critical skills. E, Mari, antes da gente chegar nessa parte, qual a diferença, assim, que você acha que tem maior, assim, entre trabalhar como engenheiro civil no Brasil? Eu sei que deve ter várias áreas, eu sou leiga, tá, gente? Não entendo nada da área. Mas, assim, eu sei que deve ter várias, dentro da engenharia civil, várias, igual você falou, né? Vários ramos, né? Segmentos. Sim. Mas qual, assim, a maior diferença que você vê entre como foi trabalhar como engenheira civil no Brasil e aqui na Irlanda? A diferença, o que você acha? Bom, existe a parte técnica, né, que é uma diferença muito grande, assim, na questão dos métodos construtivos que a gente utiliza no Brasil e na Irlanda são totalmente diferentes, mesmo porque tem toda essa questão climática, né, então as casas aqui, os prédios, eles são construídos preparados justamente para esse clima que a gente tem aqui. Então, toda a parte de normas regulamentadoras, elas são diferentes, porque no Brasil a gente tem as NBRs que são brasileiras e aqui a gente tem as legislações irlandesas e as europeias. Então, toda essa parte técnica, ela é, assim, para mim, completamente diferente. A gente tem as similaridades que são as questões básicas, né, dos conhecimentos que a gente aprende na faculdade. Mas essa questão da aplicação específica para a Irlanda, ela acaba tendo uma diferença muito grande nessa parte técnica. É como se você tivesse que aprender do zero, né? Tipo assim, Muita se você coisa. fosse trabalhar no financeiro no Brasil e no financeiro na Irlanda, claro, a gente tem uma lei no Brasil e aqui vai ter outra lei. Então vai ter essas coisas. Mas em questão de ambiente, você acha que é saudável mais aqui ou lá, ou tanto faz? Não, eu acredito que o ambiente profissional aqui, ele acaba sendo mais leve, né? A gente não tem tanta pressão quanto nós temos no Brasil. No Brasil, nós acabamos tendo uma carga horária, assim, que ela já é alta, né, semanal, e ainda tem as horas extras e tudo mais. Mas aqui na Irlanda, eu acredito que eles têm mais essa questão da busca do equilíbrio, né, da vida pessoal com a vida profissional. Então, eu acredito que tem realmente um ambiente mais leve. Pode falar, e se você tá pensando em inglês, pode falar. Às vezes ela buga porque ela tá pensando em inglês, não tem problema. Pode falar em inglês. Eu traduzo. Se eu não conseguir, depois o editor coloca a tradução aí. Era isso que eu queria saber, porque eu também acho muito isso de, tipo... Então é legal saber que não é só na área de TI, por exemplo, que é a que o Fê, né, o meu marido trabalha, né, gente? Então é legal saber que também em outras áreas aqui é mais leve, um ambiente mais leve, mais saudável, mais leve, trabalhar aqui. E aí, como é que foi a sua entrada na Irlanda a primeira vez no aeroporto? Foi tranquilo, já que você tinha o visto de trabalho? Sim, foi bem tranquilo. Eu não tinha um IRP na época, né, que é o cartão da residência, justamente porque eu estava vindo para cá pela primeira vez com o visto. Então, foi somente mesmo apresentar o documento de aprovação do visto, né,
Mas eles pedem que você traga isso impresso, eles não aceitaram no telefone. E, assim, foi uma surpresa para mim, mas ainda bem que eu estava preparada. Mas toda a documentação, eles pedem que esteja impressa, tanto a aprovação do visto, a carta da sua acomodação, onde você vai ficar acomodado. Mas entregando tudo isso, basicamente você não tem que falar nada, eles já te liberam. Entendi, maravilha. E você veio e ficou um ano, né? A Sim, primeira um vez. pouquinho mais. Quando você veio a primeira vez, você já era casada? Sim. E você veio sozinha? Sim. Por quê? Não teve um motivo, assim. A gente tinha muito essa questão de que é algo arriscado, né? Você não sabe. Você não conhece a empresa que você está indo trabalhar. Então, a gente não queria colocar tudo a perder, né? Então, a gente tinha uma segurança no Brasil. O meu marido continuou trabalhando lá, justamente para que a gente tivesse essa segurança. Se der certo, tudo bem, os dois se mudam. Caso não dê certo, a gente tem essa possibilidade de retornar. E nesse um ano que você veio e ficou sozinho, o Raul veio te ver? Veio sim. Raul é o nome do marido dela, tá, gente? Ele veio e ficou... Sim, ele ficou um mês, acho que, comigo. Pra conhecer o quê? O clima? Pra sentir ver como a região seria. também. E como é que você se sentiu morando, tipo, quase um ano sozinha? Assim, apesar de que seu irmão morava na Irlanda, mas você não morava com seu irmão, certo? Não. Você morava sozinha. Sim. Você foi pra Cork a primeira vez que você veio pra Irlanda? Exatamente. E você gostou de Cork? É uma região maravilhosa. Eu não morava na cidade, né? Morava na parte rural, mas pra mim, uma experiência incrível. E, gente, olha que legal. Eu adoro esse tipo de vídeo porque você vai conhecendo mais da história das pessoas e também sabendo de profissões e tudo, mas olha que legal. Mulher saiu sozinha do Brasil e veio morar, tipo, sozinha na Irlanda. Olha só que corajosa que ela foi, pelo amor de Deus. Eu bato palma pra você, porque olha a coragem dela. Eu jamais sairia do Brasil sem o ver pra, tipo, arriscar. E você veio, assim, tipo, atrás de um sonho, né? Sim, com atrás certeza. de um sonho. Com certeza. E aí, por que você saiu dessa empresa? Por que depois de um ano você resolveu voltar pro Brasil? A gente, assim, eu era uma empresa pequena, como eu falei no começo do vídeo, e eu não acreditava que ali seria realmente o local onde a gente poderia, por exemplo, construir a nossa vida naquela região ou a partir daquela empresa. E como era uma região bem remota, você acabava ficando um pouco limitado, até nas opções de trabalho, né? Quando você depende de um visto, você não pode simplesmente mudar de trabalho. Você precisa de uma outra empresa te patrocinando para você poder fazer essa mudança. Mesmo quando você é Critical Skills? Não. Sim. Quando você é Critical Skills, você tem uma obrigação. Eu não sei se isso mudou recentemente, mas de ficar pelo menos um ano com essa empresa que fez a sua aplicação. Foi o que eu fiz. E aí, a partir do segundo ano, você tem a opção de trocar de empresa. Mas essa segunda empresa, ela também tem que aplicar para o seu visto. Tem que fazer o sponsor. Sim, exatamente. Tá. Aí, então, você ficou um ano trabalhando aqui e voltou pro Brasil. Se desligou da empresa. Sim. Se desligou. E aí, quando você voltou pro Brasil, você ainda viu que você queria tentar outro trabalho aqui. Por que você Sim. não... A pergunta é, por que você voltou pro Brasil em vez de tentar arrumar um emprego já estando na Irlanda? Porque a gente quis tentar outras possibilidades lá na No época. Brasil. Exatamente. Ah, entendi. Então foi por isso. Entendi. Aí você voltou pro Brasil, tentou essas outras possibilidades, não deu certo. E aí você resolveu de novo, do Brasil, começar a aplicar para empresas aqui na Irlanda. Não? Quando eu ainda estava trabalhando nessa primeira empresa, eu recebi uma oferta de trabalho da empresa que eu estou hoje. Ainda quando eu trabalhava com eles no primeiro ano. Eles queriam fazer o meu processo de visto e tudo mais, mas na época, realmente, eu estava decidida a voltar para o Brasil. Tava a gente decidida tinha os a nossos tentar motivos, isso. exatamente. E quando... Deixa eu ver. Quando estávamos no Brasil, já meio que desanimados, assim, essa empresa ela entrou em contato comigo de novo, aumentando o valor que eles estavam me oferecendo salarialmente. E aí foi quando a gente fez contas mesmo, planilhas de Excel, para realmente verificar a viabilidade disso. É uma empresa um pouco maior e numa localização também, numa cidade, né, assim, aqui em Waterford, exatamente. E aí... Por isso que a gente acabou decidindo fazer essa mudança dessa vez. De eu retornar, né? E poucos meses depois o e aí de novo você veio sozinha. Sim. E depois de alguns meses... Quantos meses depois? Foi 6 meses depois. 6 meses depois, ele pra veio. passar o probation period, né? Que a gente tem aqui na Irlanda, não sei se... O probation, gente, é o tempo de experiência. É o período probatório que a gente tem no Brasil para funcionário público, né? Aqui na Irlanda, acho que a média é de 6 meses. Eles podem decidir renovar por mais 6 meses. Ou a partir do último dia, né? Depois do 6º mês,
você já tá, assim, permanentemente empregado pela empresa. É, tipo, pra ver se eles vão te mandar embora nesse tempo Exatamente. ou não. Se eles vão gostar de você ou não. E aí, eles Exatamente. gostaram de você, e aí o Raul veio depois de 6 meses. Exatamente. Maravilha. E em quesito salarial, não precisa falar quanto você ganha, mas você sabe uma média, por exemplo. O mínimo do engenheiro é isso e o máximo pode chegar até tanto. Sim. Como que é essa faixa salarial? O mínimo do salário do Critical Skills é de 38 mil euros por ano, atualmente, né? Tá. Ele tem algumas revisões aí para acontecerem nos próximos anos para subir isso para 44 mil. Hoje em dia são 38 mil. Tá. Esse é o mínimo que um engenheiro civil vai vir pra Irlanda como ganhando. Critical Skills, Tá. exatamente. E você sabe até quanto pode chegar? Aí depende muito da empresa, né? A gente tem uma base que quando a gente... Vai ficar longo. Não tem problema. Quando a gente vem pra Irlanda, como Não dá pra resistir, galera. como engenheiro civil, a gente não tem o CREA da Irlanda, né? Seria o CREA que a gente tem no Brasil. A gente não tem ele aqui no Brasil, na Irlanda automaticamente. Então você precisa fazer um processo para ser reconhecido, né, como engenheiro pelo Engineers Ireland, que é como se fosse o nosso CREA do Brasil, só que é um processo um pouquinho mais complicado, que no Brasil, somente por você ser formado, você pode aplicar, né, pagar o membership e se tornar um engenheiro com o CREA ativo. Aqui, na verdade, como a nossa formação, ela não é na Irlanda, você precisa verificar se você tem todos os conhecimentos, né, a formação que é solicitada pelo Engineers Ireland, para você ter essa nomenclatura, né, de Chartered Engineer, que seria o engenheiro com CREA da Irlanda. Entendi. E você tem isso já? Não tenho ainda. Você tem que fazer uma prova? Você tem que, na verdade, eles analisam créditos, né? Eles veem quais foram as matérias, por exemplo, que você estudou no Brasil, os anos de experiência. Mas os anos de experiência, eu acredito que eles consideram somente os anos na Irlanda. E aí você tem que atingir tudo isso para você conseguir esse Chartered Engineer. Entendi. Então da faixa salarial. Então seria 38 mil o começo. E aí, obviamente, quem tem esse CREA vai ganhar mais, certo? Sim, exatamente. E pode chegar até céu limite. Tipo isso. Exatamente. Entendi. Mas você acha que onde paga mais? Aqui ou no Brasil? Aqui. Aqui, com certeza. Aqui. Sem dúvidas, sem dúvidas. Por mínimo que seja, se você vier realmente no mínimo, né, do salário de 38 mil, sua carga de tributação ela vai ser dentro dos 20%. Se você fizer essa conta e converter do euro para o real, você já imagina. Você já tem a sua resposta. Tranquilamente. E como você falou, né, que o ambiente é melhor de se trabalhar, né, a carga horária é mais leve, então torna-se viável, Sim, né? com certeza. Sim, claro viável. que os gastos são altos, né, a gente tem essa questão do custo de aluguel, mas ainda assim, eu acredito que vale a pena. Vale a pena. E aí, Má, quando você conseguiu, né, tanto na primeira vez que você veio, quanto na segunda, essas empresas, pode falar das duas, ou a primeira ofereceu, a segunda não. Eles te ofereceram algum relocation package? Tipo, gente, ajudaram com custos, tipo assim, custos na passagem, custos com aluguel, porque, por exemplo, quando eu e o Fê a gente veio, eles pagaram as passagens, eles deram um mês pra gente de acomodação. O que você teve? Ou você não teve nada? Não, eu tive. Na primeira, sim. Na primeira eu tive o veículo da empresa por 1 ano e o meu aluguel foi pago por 6 meses. Nossa, top! Sim, então assim, como eles pagaram o aluguel, quando eu vim pela primeira empresa, eu já tinha uma acomodação certa, né, na hora que eu cheguei aqui, e eu pude continuar nessa mesma acomodação. Quando passou esses 6 meses, eu só continuei. E a segunda empresa te deu? Segunda empresa não me ofereceu. Não me ofereceu nada. Já deve ter, tipo, você já veio pra Irlanda, já morou, já sabe como é que é, então se vira. E aí, outra coisa também, tanto da primeira quanto da segunda. Quanto tempo que demorou pra você, né? Você aplicou no Brasil, tal, eles te contrataram, você ainda morava no Brasil. Quanto tempo demorou pra sair o work permit? Quanto tempo demorou pra sair o contrato de trabalho? 3 meses. Tanto na primeira quanto na segunda, 3 meses. 3 meses, sim. Gente, eu tô aqui gravando outro dia sem amar, porque tem umas coisas que a gente esqueceu de comentar com o vídeo, mas eu conversei com ela depois sobre, eu acho importante tá aqui nesse vídeo também.
Pelo fato dela ser mulher, né, eu perguntei como que é com relação a assédio, essas coisas. Ela falou que no Brasil ela sentia muito mais do que aqui na Irlanda. Aqui na Irlanda ela quase não sente, porque assim, no Brasil, né, a gente sabe que às vezes quando uma mulher passa em frente a uma obra, a gente sabe que é complicado, né, os homens tendem a olhar mais, a mexer mais. Aqui ela não sente isso, né. Eu perguntei também o que que ela acha sobre o machismo, né, com relação a isso, por ela ser mulher, ela gerenciar algumas obras. E ela falou também que ela não sente, que é mais tranquilo isso também aqui do que no Brasil. A única coisa, assim, que ela sente um pouco é por ela ser imigrante. O fato dela ser imigrante, né? O fato dela ter sotaque com algumas palavras que ela fala e também, né, deles acharem que quem nasceu aqui tem muito mais conhecimento, né, do que ela que veio de fora, que tem que aprender tudo, né? Como a gente falou, leis mudam, as coisas das obras vão mudar de país para país, então ela sente mais isso, né? De por ela ser imigrante, dela não ter nascido aqui, dela não ser nativa, né? Ter que aprender do zero essas coisas, né? E ter o sotaque, ela sente mais esse tipo, assim, de preconceito. Gente, então é isso. Eu acho que eu perguntei os pontos principais aqui. Claro, se você que é engenheiro, tá aí no Brasil ou tá aqui na Irlanda também e você tem alguma dúvida, a gente deixou de abordar alguma coisa, deixa aqui nos comentários, que aí se eu não puder responder, não souber responder, eu peço pra Má me ajudar a responder pra vocês. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, deixar seu like. Segue a gente no Instagram. Um beijo, eu vejo vocês na próxima. Tchau!